Olá pessoal, tudo bem? Bem, vamos continuar aqui com a nossa terceira parte aqui de outras variáveis básicas em Python, tá? Eu vou tratar aqui da busca de elementos na lista. Então a gente já viu aqui algumas coisas de lista, né? Como criar, como destruir, como copiar, como aqui também acessar alguns desses elementos na lista, tá? Então eu vou entrar aqui na parte onde a gente começa a buscar, né, elementos em uma lista. Então o que dá para a gente fazer? Bem, eu posso usar aqui então, usando como exemplo essa lista de carros, tá? Eu vou já dar o play aqui. Imagina-se que X, então eu já criei uma lista de carros com 4 marcas, né? Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. Imagina que eu tenho um carro X igual a Fiat, tá? E aí eu quero saber se X está na lista de carros. Então isso daqui ele vai me responder sim ou não, tá? Então ele está me respondendo true, né? E aí sim, é verdade, X está em carros. Aqui eu posso usar uma condicional, a gente vai ver isso a seguir no curso, né? Mas se X está em carros, então se isso for verdade, imprima, né, que X está entre as marcas da lista. Então eu posso fazer isso, Fiat está entre as marcas da lista. Se eu criar um X diferente, por exemplo, Honda, que não está na lista, quando eu perguntar se X está na lista de carros, ele vai me retornar false, porque ele vai olhar a lista de carros e vai ver que não está lá. Tá? Então, se X está em carros, eu imprimo, olha, X está entre as marcas da lista. Se não, que é o else, né, eu vou imprimir, olha, X não está entre as marcas da lista. Então, Fiat está e Honda não está. E isso é feito através do teste se X está em carros. Tá? Bem, a segunda forma de você fazer isso é você buscar o índice, tá? Então vamos lá, Ford, Volkswagen, Fiat. Imagina que eu criei carros aqui, eu tenho Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Fiat, tá? Novamente, então perceba que aqui nessa lista eu repeti a palavra Fiat. Então se X for Fiat, eu quero saber quem é X e o índice de X. Ele vai me dizer, e aí ele vai me dizer o índice da minha primeira aparição de X. Então perceba que quando eu procuro Fiat, ele vai chegar aqui e vai me falar, olha, Fiat está no índice 2. Tá? Depois eu procurei Honda aqui, né? Honda não está. E isso vai me dar um erro, tá? Porque Honda não está na lista. Então, quando você usa índice, para que não gere erro, você realmente tem que saber que existe pelo menos uma unidade daquele elemento naquela lista. Tá? E aí a gente tem uma função muito legal também, que é a função count, né? Eu posso, então, ver quantas vezes aquela palavra está lá. Fiat, conforme a gente viu, tem 2 aparições, Honda não tem aparição, então por isso ele tem aqui 0, né? Então quando eu faço carros.count Honda, eu tenho 0 aparições aqui, tá? Perceba que eu poderia colocar algo assim também, né? Print, vamos procurar aqui, por exemplo, Ford, tá? Então aí eu tenho carros.count Ford, tá? E aí ele vai olhar para mim, tá? Então eu tenho uma aparição de Ford, tá? Perceba que existe uma diferença aqui, tá? Ele é case sensitive, é o que a gente chama de que ele respeita letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, se eu colocar Ford aqui com uma letra maiúscula, ele não vai encontrar, tá? Mas Ford com a letra minúscula, da mesma forma que está escrito ali, ele vai encontrar, tá? Do mesmo jeito que eu poderia pensar que se um Fiat está escrito com letra minúscula e um Fiat com letra maiúscula, ele vai encontrar apenas aquele que é realmente igual a essa palavra, obedecendo aí as letras maiúsculas e minúsculas, tá? Bem, próximo. Aqui também eu tenho curso, tá? Ele vai imprimir para mim a lista de cursos e a quantidade de elementos, que são 7. Depois, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha, para
E aí é um comando de laço de repetição que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas o que está basicamente fazendo aqui é que eu estou pegando um índice, tá? E eu estou rodando nessa lista. Esse I vai ser a palavra civil, depois ele vai ser a palavra ambiental, depois ele vai ser a palavra química, agronomia, elétrica, computação, matemática, e aí ele vai encerrar esse laço de repetição, tá? E aí ele vai fazer o seguinte, uma string, né, que é um texto, ele é uma lista de letras, né? Então o que eu vou fazer aqui é que ele vai, né, testar se, né, eu tenho alguma contagem da letra T, ele vai imprimir exatamente quem é a palavra aí, tá? Então ele vai fazer isso para mim. Eu poderia, inclusive, fazer aqui até um pouquinho diferente. Vou imprimir i e vou imprimir também i.count t, tá? Então ele vai dizer para mim, olha, civil não tem T, ambiental tem 1 T, química tem 0 T, agronomia tem 0, elétrica tem 1, computação tem 1 e matemática aparece 2 vezes a palavra T. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é que eu posso também, né, nesse sentido de buscar algumas coisas, eu posso também checar para cada elemento, então para cada elemento dentro da lista curso, né, verificar alguma propriedade. Então aqui a gente pode utilizar exatamente isso, tá? Uma outra coisa que a gente pode ter é formatar desse jeito aqui, né? Eu posso criar uma lista utilizando aqui esse método de criar aqui alguns elementos baseado numa outra lista, tá? Então aqui basicamente o que a gente tem é uma outra forma de dizer o seguinte, olha, esse cursos T vai ser uma lista, porque está entre colchetes, uma lista do quê? Uma lista de elementos I, né? Para cada elemento I no curso, ou seja, para cada elemento de curso, ele vai entrar nessa lista. Só que ele só vai entrar se ele tiver a letra T. Então, eu estou meio que pegando uma lista, analisando todas as posições dele e estou decretando aqui uma certa propriedade para entrar nessa minha nova lista que eu estou criando. Tá? Então, eu estou criando uma lista de cursos que tem a letra T. Então, eu posso utilizar isso aqui para resolver esse problema. Tá? Então, perceba que tem várias maneiras de se criar aí essa lista. Inclusive, a gente vai ver agora algumas opções de alteração de lista, de adicionar ou remover elementos na lista, que são bastante interessantes nesse quesito. Tá? Bem, vamos lá. A gente tem então uma lista de carros de novo aqui, estou trabalhando só com essa lista de carros, tá? Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. E aí eu tenho exatamente esses caras. Eu posso alterar um elemento específico em qualquer índice dessa lista. Então, por exemplo, eu posso pegar carros 1, que é Honda, e alterar, que era Volkswagen, né? E eu quero alterar para Honda. Então eu escrevo, olha, carros no índice 1 vai ser Honda. E aí eu posso alterar esse elemento conforme eu imprimir aqui. Tá? Perceba que eu posso fazer isso daqui também. Ó. Eu posso pegar o último elemento, ou o penúltimo. Vou pegar o penúltimo elemento, que é Fiat, tá? E vou alterar por Toyota, por exemplo. Tá? Então, eu vou alterar o elemento no índice -2, tá? E perceba que vai ser trocado Fiat para Toyota. Então, olha o que aconteceu. Primeiro, eu tenho a minha lista original, depois eu troquei Volkswagen por Honda e depois eu troquei Fiat por Toyota, obtendo essa lista final aqui. Tá? A gente pode alterar posições específicas, mas a gente também pode alterar sublistas, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho aquela lista tradicional, Ford, Volkswagen, Chevrolet,
E aí eu estou pegando essa lista aqui de 2 em 2, né? Então começando do 0 indo até o final de 2 em 2, eu vou ter Ford e Fiat, e eu estou trocando por Honda e Toyota. Então ele vai alterar os elementos nos índices 0, né? E 2 aqui, do jeito que eu estou fazendo aqui. Tá? Então ele vai alterar aqui para Honda e Toyota. Tá? Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo, eu posso alterar, não somente, eu posso acessar e alterar, não somente indivíduos únicos, mas também sublistas, tá? Então, perceba que Honda foi exatamente para o primeiro termo, Toyota foi exatamente para o índice 0, né, primeiro termo, e Toyota foi exatamente para o índice 2 ou terceiro termo aqui dessa lista. Bem, o que mais? Eu posso fazer a lista crescer ou diminuir, adicionando e removendo elementos dessa lista, tá? Por exemplo, o primeiro deles, eu posso adicionar ao final de uma lista, né? Então, eu posso, utilizando aqui append, né? Sempre para adicionar um elemento ao final. Então, por exemplo, aquela lista Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, eu vou adicionar Honda ali ao final, basta eu usar append, né, junto ali com o objeto carros que foi criado. Uma outra forma também é utilizar extend, tá? Que aí eu posso utilizar uma sublista para entrar ali naquela posição, tá? Ah, professor, eu poderia usar append? Então, não. Porque imagina-se que o seguinte, uma das posições da lista poderia ser uma outra lista, tá? Então, bem, melhor do que eu ficar falando é eu mostrar, né? Então, imagina-se que agora, além de Honda, eu vou estar entrando com uma lista com Toyota e, deixa eu pensar, nome de carro, Citroën, por exemplo. Certo? Bem, olha o que aconteceu. Aqui eu tenho um elemento Ford, um elemento Volkswagen, um elemento Fiat, um elemento Chevrolet, um elemento Honda e um elemento que é uma lista Toyota e Citroën, tá? Então perceba, eu posso até mostrar para você aqui qual que é o comprimento da lista de carros. E aí ele vai apresentar para você que é 6, porque é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse elemento lista entrou aqui. Agora perceba essa diferença aqui, tá? E eu vou chamar aqui também lá em carros. Eu tenho 6 elementos também, tá? Mas perceba que eu posso até adicionar aqui Citroën para ficar perfeitinho. Citroën. E aí eu tenho 7 elementos, tá? Então, extend, eu consigo estender eu adiciono uma lista ao final de uma lista, né? Então eu concateno essas duas listas. O que mais a gente tem? Eu também poderia usar, ao invés de extend, eu poderia usar simplesmente mais, tá? Então ele também concatena listas aí, tá? Então eu também posso fazer isso. Outra coisa que dá para fazer é simplesmente multiplicar uma lista por 3. Então, olha só o que acontece. Imagina que eu tenho Ford, Volkswagen, Fiat. Quando eu multiplico uma lista por um determinado valor, multiplico por 2, multiplico por 3, eu triplico esses elementos, né, dessa lista. Então, perceba aqui que eu pego essa lista e copio aqui quantas vezes forem necessárias até completar 3. Tá? Bem, o que mais? Eu também posso inserir numa posição, num índice específico. Então, aqui no caso, eu tenho uma lista inicial Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Eu posso inserir exatamente na posição 1. Honda vai entrar nessa posição e vai empurrar, né, o restante da lista para frente. Então, Volkswagen, Fiat, Chevrolet são empurrados para frente. Bem, o que mais? Eu posso imprimir caso, então perceba que aqui eu tinha a lista original, Honda foi inserida na primeira posição, que fez Volkswagen, Fiat, Chevrolet irem para as posições posteriores, tá?
Aqui, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso também inserir aqui outros elementos. Então, eu estou inserindo o que aqui? Eu estou pegando uma lista, Toyota, Citroën, e estou pegando elementos I dessa lista. Então, eu começo em Toyota, depois Citroën, depois eu acabo esse for. O que eu faço? Eu estou inserindo aqui, na posição K, tá? Um determinado elemento I. Então, olha, só que o K depois eu aumento ele em uma unidade. Então, eu estou inserindo aqui, quando K é igual a 1. Na primeira posição, eu estou inserindo Toyota. Ele vem, tá? E insere Toyota. Eu vou até fazer isso daqui que vai ser melhor para você ver. Bem, olha o que foi feito. Eu tenho, tá? Primeiro eu inseri Honda, conforme já tinha no início. Depois, dentro desse for, eu inseri Toyota na posição 1, empurrando aí Honda para frente, Volkswagen, Chevrolet para frente. Depois, como eu atualizei o K para 2, eu vou adicionar Citroën na segunda, no índice 2, né? Então eu vou estar depois do índice Toyota. Adicionei Citroën e empurrei o resto para frente. Ou então, eu posso pegar a lista de carros aqui, tá? Pegar uma sublista de 0 até 2, tá? Até antes de 2, então eu vou pegar as duas primeiras posições, que é Ford e Toyota, e depois eu vou estar desconcatenando com essa sublista, Peugeot, Gurgel, Chery, e depois eu vou estar adicionando a sublista do restante, né? Que é Honda, Volkswagen, Citroën, Honda, Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Então, tem várias maneiras da gente brincar aí com esses índices de forma a inserir, concatenar, enfim. Para remover, a gente pode usar pop, que remove o último elemento da lista. Então, append insere um último elemento, pop remove. Tá? Eu posso remover de uma posição específica da lista. Então, por exemplo, utilizando o índice 2, eu posso remover aqui Fiat, tá? Fazendo um teste aqui. Se eu usar índices negativos, ele também remove. Então, menos 2 iria para o penúltimo, só que o penúltimo nessa lista aqui é Volkswagen. Tá? Então, eu consigo também fazer isso com índices negativos. Tá? Bem, o que mais? Eu também posso usar delete. Tá? Então, eu posso usar delete um determinado índice. Ele mantém aqui a lista, tá? Sem problemas. Posso também aqui fazer a mesma coisa com o índice menos 2. Vamos ver se vai funcionar. Pronto, funcionou tranquilo. Posso também remover utilizando sublistas. Então, do 2 para frente, então de Fiat, Chevrolet, eu posso deletar os dois sem problemas. Posso usar clear, né, que remove todos os elementos da lista e eu fico ainda com uma lista vazia, tá? Eu tenho também aqui, posso remover uma palavra específica, daí ele vai remover a primeira aparição dela. Então perceba que aqui aquela lista onde eu repito Fiat 2 vezes, ele vai lá e remove o primeiro Fiat, tá? Professor, e se você tentar remover algo que não existe? Vamos ver o que vai acontecer. Tá, então vamos ver se ele vai dar erro. Ele acaba dando erro porque Honda não está na lista. Tá? Então, elemento Honda da lista. Bem, como não tem, ele acaba dando erro aqui. Tá? O que dá para se fazer? Bem, quero remover todos os Fiats que estão em carros. Então, eu posso colocar, né, enquanto, né, tem Fiat na lista de carros, eu removo esse Fiat e imprimo aqui a lista de carros. Então, ele veio, olhou aqui Fiat, tudo mais, e foi removendo esses caras, tá? Perceba que se eu colocar aqui Fiat uma outra vez aqui dentro, ele vai removendo... Opa! Tá. Eu deletei
uma aspas ali. Ele vai indo de Fiat em Fiat e vai retirando aí esses elementos. Tá ok? Bem, vamos ver as ordenações de listas. É a última parte, tá? Eu também posso ordenar essas listas. E aí a gente tem duas ordenações mais básicas aqui, que são as ordens alfabéticas e numéricas, né? Bem, como a gente está trabalhando com uma lista de carros, eu posso, por exemplo, fazer a ordenação desses caras. Então, minha lista original é Ford, Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Uma maneira de você fazer esse sort aqui, né, ou essa ordenação, é por ordem alfabética. Então, eu tenho Chevrolet, Fiat, Ford e Volkswagen. Você também pode fazer essa ordenação ao contrário, né, na lista alfabética inversa. Então, você tem Volkswagen, Ford, Fiat e Chevrolet. Tá? Ele analisa tudo isso. Isso pode ser feito também para números, tá? Então eu tenho aqui, aqui os números, os dígitos, né, de pi, os 6 primeiros dígitos de pi. Depois eu posso colocar eles numa ordem crescente ou numa ordem decrescente, né, utilizando as funções sort e reverse. Beleza, pessoal? Bem, eu acho que é isso, tá? Na próxima parte a gente vai falar um pouquinho sobre tuplas, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima.